Hoje são as 8 revelações que destravaram o chamado do apóstolo Pedro. Eu quero falar um pouco aqui sobre as revelações que o apóstolo Pedro teve, mas eu queria primeiro falar um pouco sobre que tipo de revelação que eu vou falar, porque às vezes quando fala a palavra revelação, tem gente que acha que, esse negócio de revelação, não sei. Primeira coisa, gente, eu quero mostrar para vocês as revelações que você tem recebido. Eu quero que você entenda, existe vários tipos de revelação, aqueles que uma pessoa revela, existe revelação de um sonho, mas existe a revelação da palavra de Deus. Existe a revelação que é quando Deus fala com você. Diga glória a Deus. Deus já abriu os seus olhos sobre alguma questão? Deus já te deu entendimento alguma vez sobre alguma questão? Deus, só o fato de você estar na igreja, isso já é uma revelação. Tem pessoas que não conseguem entrar dentro de uma igreja, mas o fato de você estar aqui, foi porque Deus revelou, que é necessário eu e você estarmos aqui servindo a quem? Servindo a Deus. Só o fato de você orar, já é uma revelação que Deus abriu os teus olhos, que nós precisamos dar as revelações de Deus. Então eu queria que você entendesse o seguinte: todo ser humano precisa de revelações, porque senão ele vai abrir a Bíblia, e ele vai ver um livro de história. A Bíblia sem a revelação é um livro de história. Tem muita gente que lê, e às vezes fala, é só um livro de história. Mas na verdade a revelação é que a Bíblia é a própria voz de Deus nessa terra. Diga glória a Deus. Nós precisamos de revelação para a gente lidar com a família, com o trabalho, e essa palavra ela vai te ajudar muito. Primeiro ponto, você entender que nós precisamos entender que revelação não é só esse negócio de o fulano está revelando nos negócios. Não é só isso, também isso é. Mas a revelação que eu vou falar hoje é aquela que o próprio Espírito Santo vem falar com você, e eu quero já te ensinar. Não tem revelação sem oração. Repete com o pastor, diga: não tem revelação se não tiver oração. Para ter revelação na sua vida financeira, para ter revelação dentro da sua família, para ter revelação no seu chamado, na sua vida espiritual, você precisa dedicar um tempo maior em oração, e pedir, às vezes jejuar, e estar na igreja, e se aprofundando nas coisas de Deus, porque assim você vai trazendo o Espírito Santo para ele trazer mais de Deus para a sua vida, amém? Então eu vou tentar aqui ser bem objetivo, por serem 8 as revelações, e nós vamos folhear o Evangelho de Mateus, do início ao fim. Vamos começar pela primeira revelação do apóstolo Pedro, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar. O que eles estavam fazendo, gente? Lançando as redes ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores do quê? De homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e fizeram o quê, gente? Os seguiram. Primeira revelação que o apóstolo Pedro teve, a revelação sobre o seu trabalho. Jesus falou assim: Pedro, você trabalha na pesca, você é um pescador, mas eu tenho um trabalho melhor para você. Diga glória a Deus. Eu tenho um propósito maior para você. E o apóstolo Pedro, gente, aquele homem que era um simples pescador, se tornou ali o líder da igreja primitiva, um dos maiores pregadores do passado, um grande ganhador de almas. Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar é que Deus ele traz revelação na nossa vida financeira. Deus traz revelação de como a pessoa ela conseguir, se livrar de dívidas.
Como que uma pessoa, ela está num caminho errado, como que uma pessoa, às vezes ela fala assim, rapaz, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso ajudar, eu preciso acumular para quando eu for morar com Deus. Deus traz revelação, porque às vezes a pessoa não fez um curso, a pessoa não teve um estudo, mas o próprio Deus desperta, o próprio Deus fala com a pessoa, ó, você está agindo com o seu dinheiro de forma incorreta, você pode ter um trabalho melhor, você pode ter uma vida melhor. Quando Jesus disse assim, Isaías capítulo 1:19, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, era Deus abrindo os olhos, meus filhos, vocês não devem se acomodar com a necessidade, vocês não devem se acostumar com uma vida de frustração e derrota, porque eu, Senhor teu Deus, eu tenho o melhor de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus tem revelação na vida financeira, queridos irmãos, aonde que cabe a cada um de nós estar buscando mais a direção de quem? A direção de Deus. Vamos para a próxima revelação. Vai no capítulo 8, versículo 14, segunda revelação de Deus na vida do apóstolo Pedro. Capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Diga glória a Deus. Qual foi a segunda revelação, gente, que Deus deu para o apóstolo Pedro? A segunda revelação foi sobre a salvação de Deus na família do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava lá, a sogra dele estava enferma, sabe, no passado era mais difícil de ter remédio, de ter ajuda nessas questões, mas o Senhor Jesus mostra para o apóstolo Pedro, eu tenho um plano na sua família. Você pode repetir isso com o pastor? Diga: Jesus, diga, tem um plano, diga, na minha família. Por que muitas pessoas desistem da sua família? Porque elas não receberam a revelação que Deus tem um plano na sua família. Quando a gente tem essa revelação, Deus está cuidando da minha família. Gente, cá entre nós, se a nossa família está viva até hoje, ela só está viva pela mão de quem? Quem é que tem guardado a nossa família? Então Deus revelou para o apóstolo Pedro: Pedro, não se preocupe, eu estou cuidando da sua família. Quando Jesus chama o Pedro, deixa a sua família, a Bíblia fala que o Pedro deixou lá a família dele e foi pregar a palavra. Mas por que o Pedro deixou a família dele e foi pregar a palavra? Como que alguém deixa a sua família? Era uma revelação. Eu estou deixando a minha família, mas eu estou deixando a minha família na mão de quem? Quem está cuidando da minha família? Eu estou deixando a minha família para servir a Deus, e Deus vai cuidar da minha família. Então, a segunda revelação foi sobre o trabalhar de Deus na família, que é uma coisa que você precisa entender. Quando você vê o familiar lá nas drogas, quando você vê o familiar lá no hospital, o pensamento que vem é: meu Deus, parece que não tem jeito, meu Deus, parece que não tem solução. Mas aí é onde que Deus, Ele fala com você. A última palavra, ela vem de quem? Então a tua família hoje, ela pode estar passando algum tipo de luta, mas Deus traz a revelação para você aqui: meu filho e minha filha, a sua família está nas minhas mãos. Diga glória a Deus. A sua família está no meu controle. No tempo do Senhor, Deus vai fazer as coisas. No tempo do Senhor, Deus vai converter, Deus vai tirar das drogas. No tempo do Senhor, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar a paz na sua casa. Se você continuar em oração, você deve entender, a revelação de Deus é: Deus está cuidando da sua família. De glória a Deus. Então, a vida do Pedro, gente, ele não tinha esse entendimento. Ele achava que ele ia trabalhar para sempre de pescador. Deus falou: tenho mais para você.
O Pedro achava que a família dele ia ficar ali doente. Deus falou: não, Pedro, eu tenho grandes obras para fazer na sua vida. E assim, gente, a vida do Pedro foi sendo destravada. Assim a vida do Pedro, ela foi sendo uma vida muito mais abençoada, porque o Pedro foi tendo cada vez mais e mais revelações de Deus. Nós precisamos buscar: Senhor, abre meus olhos na vida financeira, abre os meus olhos na minha família, abre os meus olhos no meu dia a dia, para que você venha ter uma vida, sabe, muito mais extraordinária no projeto de Deus. Vamos ler aqui a terceira revelação, capítulo 10, terceira revelação, capítulo 10, versículo de número 1, terceira revelação que Deus entregou na vida do apóstolo Pedro, destravando o chamado dele, fazendo ele ser um grande homem de Deus. Capítulo 10, versículo 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Diga glória a Deus. Uma terceira revelação que Deus mostrou para o Pedro: Pedro, você tem autoridade para quebrar maldição, para você vencer os espíritos malignos. Gente, existem espíritos malignos? Sim ou não? Existe inveja? Existe problema espiritual que tenta destruir a vida das pessoas? Só que existe uma autoridade deixada a nós, o nome poderoso de quem? Até então Pedro nunca tinha expulsado um demônio. Até então, gente, o Pedro nunca tinha vencido o mal na vida dele, mas o Senhor chega para ele e fala: ó, você tem poder, Pedro, você tem autoridade. Isso daqui eu quero trazer para nós, gente. Eu quero fazer uma pergunta: só pastor que pode expulsar espírito maligno? É só bispo, apóstolo, profeta que pode expulsar, que pode quebrar maldição? É só quem toma conta de igreja que pode fazer esse trabalho? Não. A Bíblia diz assim: eis aí vos dei autoridade. Jesus não colocou assim o nome pastor. Eu dei autoridade só para os pastores. Eu já vi membro de igreja, eu já vi pessoa que não era obreiro, pessoa que não era pastor, pessoa que frequentava a igreja, mas que chegou lá na casa, o familiar estava lá, sabe, possesso, o familiar não estava, o familiar estava manifestando, e a pessoa que não era obreiro, não era pastor, mas começou a orar, e o mal foi embora, e houve uma libertação, porque a pessoa teve a revelação. Não é só o pastor que expulsa, não é só o pastor que quebra maldição. Aliás, se você for depender do pastor, é possível você chegar aqui um dia e eu estar atendendo uma outra família, é possível você chegar aqui na igreja e eu estar resolvendo uma questão e o pastor não está aqui, e aí, o que vai acontecer? Mas Jesus deixou uma revelação. A oração do pastor tem o seu valor, mas você já tem uma autoridade, você tem o nome de Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. Então, se você enfrentar um mal na sua casa: pastor, estão jogando lá uma praga contra a minha casa, pastor, eu estou vendo que está tendo um problema espiritual na minha família, então que você tenha a revelação de que não é só o pastor, não é só o profeta, o apóstolo, o bispo, mas você tem autoridade para repreender aquele mal. Se você estiver em oração, o que Jesus disse é: sujeitai-vos a Deus, ou seja, esteja andando com Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você estiver andando com Deus, você vai enfrentar, e maior é o Deus que está na sua vida. Diga glória a Deus. Você vê que o apóstolo Pedro, ele foi se tornando uma pessoa espetacular, uma pessoa com tantas revelações. Espera aí, eu tenho autoridade, espera aí, não vou se preocupar, Deus está cuidando da minha família, espera aí, na minha vida financeira, Deus tem mais para a minha vida.
O apóstolo Pedro, gente, ele foi crescendo, ele foi evoluindo, por causa de cada revelação que Deus entregava na vida dele. Vamos para a quarta revelação, capítulo 14. Capítulo 14, vamos para a quarta revelação, capítulo 14, versículo de número 28. Quarta revelação, gente. Capítulo 14, versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com quem, gente? Com Jesus. Diga glória a Deus. Qual foi a quarta revelação que Jesus deu para Pedro? A revelação de viver o sobrenatural de Deus em meio às tempestades. O apóstolo Pedro era pescador desde criança, então ele já tinha passado muitas tempestades, e muitas delas, gente, ele ficava com medo, sabe, provavelmente ele ficava até meio traumatizado. A Bíblia fala que nessa tempestade ele estava com medo, os apóstolos estavam com medo, estava todo mundo com medo, meu Deus, a gente vai morrer, e agora? E Jesus traz uma revelação: Pedro, maior do que as tempestades que você enfrenta, é o Deus que está na sua vida. Diga glória a Deus. Eu acho que depois daquele dia, gente, o Pedro ele já não tinha mais tanto medo na vida dele. Depois daquela revelação, o Pedro vivia com medo daquilo, traumatizado e preocupado, mas agora Jesus fez uma revelação tão grande, que a Bíblia fala que o Pedro ele foi capaz de andar por cima da tempestade. Diga glória a Deus. Imagina, gente, o que mais te dá medo hoje? O que mais tira a sua paz no dia de hoje? O que mais tem te preocupado no dia de hoje, queridos? O que é que tenta roubar a sua paz hoje? Imagina você ter uma revelação assim de Deus falando com você: ó, maior sou eu que estou cuidando da sua vida, vai ficar tudo bem, eu já estou acalmando essa tempestade, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família, de forma que você não tenha mais medo por causa disso, de forma que aquele trauma que você tinha, sabe, aquele medo que você tinha, acabou, porque você hoje sabe que quem está guardando a sua vida é quem? Eu lembro, gente, que quando eu peguei um trauma na minha vida uma vez, uma coisa simples. Eu peguei trauma de tempestade, chuva. Eu nasci em Cascavel, Paraná, e de vez em quando dá uma chuva bem boa, cai pedra de gelo do tamanho, caía, né? Pedra de gelo assim, um pouco menor que a mão do pastor, chegava, quebrava o telhado assim. Eu já vi isso. E um dia eu fiquei meio com trauma, que teve uma chuva, era criança, sabe, começou a chover dentro de casa, estava com um amigo lá, e aquilo me traumatizou. E eu lembro que eu ia para a escola, e estava assim o sol, igual hoje, está um solzão assim, e de vez em quando eu olhava uma única nuvem branca, não estava nem escura, e eu indo para a escola, eu começava a sentir aquele frio na barriga, e eu começava a andar mais rápido, eu tenho que chegar, vai chover, vai dar tempestade, meu Deus, e agora? E eu lembro que aquilo me deu um certo trauma, eu fiquei com medo. Só que depois, andando com Jesus, orando, buscando em Deus, eu lembro que aquilo dali foi removido da minha vida, eu não tive mais trauma daquilo. Mas tem um ditado que diz que tudo que não mata, você já ouviu esse ditado? Tudo que não mata fortalece. Aí aquilo que era um trauma, hoje em dia, às vezes eu ando, pode estar caindo o mundo, pode estar relâmpago, eu levo susto quando fala o barulho, mas medo eu já não tenho mais. Às vezes eu passei ali em Campinas, São Paulo, caiu um raio a 10 metros, eu estava dentro da igreja, caiu um raio na esquina da igreja, o semáforo parou lá,
E hoje em dia eu já não tenho mais medo, porque a revelação que Deus fala assim, ó, maior é o Deus que está na sua vida, diga glória a Deus. O Pedro foi se tornando um homem tremendamente forte, por causa que ele abraçava cada revelação que Deus dava para ele. Vamos para a quinta revelação, capítulo 16, gente, a principal revelação que o apóstolo Pedro teve, essa foi a que marcou a história, essa é a que todo mundo conhece, capítulo 16, versículo de número 15, capítulo 16, versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi quem, igreja? Meu Pai que está nos céus. Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Que coisa linda. O Pedro falou, Jesus, para mim o Senhor é o Rei. Posso fazer uma pergunta para você que está aqui com a gente, quem nos acompanha pela internet? O que Jesus significa na sua vida? Qual é o tempo que você dedica para o teu Deus em oração? Qual é a importância que você dá à leitura bíblica, à obediência, ao batismo, a servir a Deus? O que Jesus significa para você hoje? O apóstolo Pedro, ele olha para o Senhor Jesus e fala assim, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Messias, o Senhor é meu Cristo. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, você é uma pessoa feliz, você não aprendeu isso em escola. O Pedro, ele era iletrado, o Pedro não tinha estudo, o Pedro não tinha teologia, não tinha faculdade. Jesus olha para ele e fala, Pedro, não foi na teologia, você não aprendeu isso com um doutor, você não tem um PhD, mas foi o Deus vivo que revelou isso no seu coração. Diga glória a Deus. Por isso que eu digo para você, queridos, que nós precisamos dessa revelação. Você acha que quem foi que chamou você aqui na igreja? No meio de tantas pessoas, tantos habitantes aqui que tem aqui na cidade de Aripuanã, quem nos acompanha na internet, Jesus disse assim, ó, não fostes vós que me escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vocês. Diga glória a Deus. Foi Jesus que tocou no teu coração, foi Jesus que revelou para você, que você é um escolhido, que você é um amado, que Ele é o teu Deus, e hoje você está aqui na igreja, por causa que Jesus se revelou na sua vida. Diga glória a Deus. A principal revelação é a da salvação, e foi a que o apóstolo Pedro, ele teve essa revelação de Deus. E aqui eu mostro como que é importante você pedir, Senhor, abre os meus olhos espirituais, Senhor, me dá o entendimento espiritual, sabe, a Bíblia, gente, a gente usa da Bíblia, talvez 1%, a gente poderia usar a parte dos dons espirituais, a gente poderia usar a parte das promessas espirituais, a gente poderia usar, sabe, tantas coisas que a Bíblia deixou, mas às vezes a gente está com poucas revelações, e é onde que a gente precisa, Senhor, eu quero poder ver mais, o que está na Bíblia, eu quero poder ver acontecer na minha vida, eu quero ver esses dons, eu quero ver o Espírito Santo, sabe, eu quero ver as promessas, eu quero viver tudo isso, e assim Deus vai destravando, Deus vai despertando, Deus vai abrindo novas oportunidades, para a gente viver mais de Deus na nossa vida, amém? Vamos para a sexta revelação, capítulo 16, versículo de número 18, vai no versículo 18, nesse mesmo capítulo, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Edificarei o que, gente? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Qual foi a sexta revelação, gente, que Deus entregou na vida do apóstolo Pedro? Deus trouxe a revelação, Pedro, sobre a sua vida, a minha igreja vai contar com você,
vai ser um coluna da obra de Deus. Deus revelou para o apóstolo Pedro que ele tinha um papel fundamental na igreja primitiva, que ele seria ali o líder da igreja primitiva, que ele seria alguém que Deus queria usar muito ele para edificar aquela igreja. Então Deus disse: Pedro, eu quero que você abra o seu entendimento, você não é mais um dentro da igreja. Pedro, você é uma coluna da minha igreja, ou seja, eu conto com você. E depois que o Pedro recebeu aquela visão, gente, ele entregou a sua vida totalmente. Senhor, se eu sou um coluna da tua casa, se eu sou um coluna da tua obra, pode me usar, eis aqui a minha vida. Diga glória a Deus. Essa é uma revelação que eu e você precisamos ter, gente. Eu digo para você, você não precisa ser pastor para evangelizar, você não precisa ser obreiro da igreja para ajudar pessoas. Você hoje é a igreja de Deus, você é o templo do Espírito Santo, e Deus quer estar com você como coluna para sustentar essa obra. Tanto você que é um dizimista, você que ajuda a casa do Senhor, você é um coluna. As despesas da igreja, seja programa de televisão, seja o aluguel, água, luz, a igreja paga com os colunas, que são vocês que ajudam. Mas não só isso, sabe, eu não consigo pregar para os seus familiares, eu não consigo pregar lá para os seus vizinhos, eu não sei nem onde você mora, mas você, queridos, você pode ir lá transmitir a palavra de Deus, você pode ganhar almas, você pode ser um coluna da obra de Deus aonde você estiver. Diga glória a Deus. Aonde você for, você tem o propósito de levar o nome do Senhor, de você ali falar de Jesus, de você ajudar pessoas, de você estar dando um bom testemunho. Desta forma você vai sendo um coluna da obra de Deus aqui nessa terra. Foi a revelação que Deus deu para o Pedro. Pedro, eu conto com você para a gente ganhar esse mundo para Deus. Diga glória a Deus. Sétima revelação, aqui no capítulo 16 mesmo, vamos ler no versículo de número 19. Sétima revelação que Deus deu para o apóstolo Pedro, gente: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado aonde, igreja? Nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Diga glória a Deus. Qual foi essa revelação? Você sabe dizer para o pastor? O Senhor Jesus mostrou: Pedro, a oração não é brincadeira. Pedro, a oração é poderosa. Muitas pessoas hoje não sabem o que é a oração. Muitas pessoas hoje, elas oram por orar. Eu estou vendo os crentes orando, eu vou orar. Tem que orar, então eu vou orar. Muitas pessoas às vezes brincam, desprezam a oração. Muitas pessoas não passam tempo na oração, não valorizam a oração. Muitas vezes falta a revelação. A pessoa não sabe que, assim como quando você se alimenta bem, você está fazendo bem para o seu organismo. Quando você ora bem, você está fazendo bem para a sua vida, porque se ora, vai ter um tipo de resultado. Se não ora, não vai ter aquele mesmo resultado. Se você ora antes de uma viagem, muita coisa pode acontecer. Se você não ora, as coisas podem ser diferentes. Se você ora bastante pela sua família, Deus pode fazer muita coisa. Se você não ora, você pode perder muita coisa. Se você ora mais pela sua vida financeira, sua saúde, sua vida com Deus, você pode ter mais revelações. Por que você acha que o Pedro, gente, ele tinha tantas revelações? Por que Jesus ele tinha tantos diálogos com Pedro? Pedro, ele era o mais atirado. Pedro, ele era um homem impulsivo, mas no bom sentido, impulsivo para o lado de Deus. É ruim ser impulsivo com cartão de crédito dentro de uma loja, vendo propaganda para gastar dinheiro. Aí é ruim, porque o dinheiro vai embora. Mas ser impulsivo com Deus, de oração, aí já é uma coisa boa, porque a pessoa vai se lançar para Deus. Pedro, por ser aquele homem que buscava mais,
Jesus dava mais para ele, diga a glória a Deus. E Jesus abriu os olhos dele: Pedro, tem um monte de gente orando, mas eles não têm um entendimento tanto sobre a oração. Mas Pedro, eu quero mostrar para você, eu quero te dar uma revelação, eu quero te mostrar, a oração é algo tremendo. Pedro, quando você dobra o teu joelho, você está ligando aqui na terra, e está sendo ligado aonde? Está sendo ligado aonde? Nos céus. Pedro, quando você dobra o teu joelho, e você desliga nessa terra, está sendo desligado no céu. Gente, se você ler o livro de Atos, você vê como que o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a sombra dele curava. A Bíblia diz que o que, igreja? A sombra. Mas por que a sombra dele curava? Senhor, onde eu passar, Pai, se a minha sombra projetar em alguém, eu profetizo, vai ter milagre. Quando Pedro ia orar, o Pedro sabia: eu estou ligando nessa terra. Enquanto tinha gente que estava orando desanimado, tinha gente que nem orava, mas o Pedro tinha aquela revelação. Oração é chave. Então o Pedro falava assim: Senhor, quando eu estiver andando por aí, que eu não consigo atender todo mundo, mas aonde passar a minha sombra, Jesus, que ali aconteça milagres. E os milagres aconteciam a balde, diga glória a Deus. Ou seja, a revelação, gente. Tudo que o Pedro teve uma mudança financeira por causa de revelação. O Pedro teve uma mudança na família por causa de revelação. Leia as epístolas de Pedro. Ele fala sobre marido, sobre mulher, sobre família, porque ele teve a revelação de Deus para poder falar para os outros. Ele teve a revelação sobre o lado espiritual, que ele tinha autoridade para repreender as trevas, para quebrar maldições, aonde que ele ia, sabe, ele repreendia as trevas, sobre a tempestade, não tenham medo de uma tempestade, porque maior é o Deus que está na minha vida, sobre cuidar da igreja. Eu não sou apenas um membro de uma igreja, eu sou parte, eu cuido da igreja, eu zelo pela igreja, eu ajudo a igreja. O que eu posso fazer pela obra do meu Senhor? O que eu posso fazer para glorificar o nome de Jesus na igreja, aonde eu estiver? Eu sou coluna da casa do meu Deus. O Pedro teve a revelação: o Senhor é meu Salvador, então eu não largo Ele por nada. As revelações do Pedro, gente, ela fazia com que ele evoluísse de uma forma sobrenatural. Mas eu quero ir para a última revelação. Vamos no capítulo de número 26, última revelação do apóstolo Pedro aqui. Nós vamos para a oitava revelação, capítulo 26, versículo de número 75. A oitava revelação do apóstolo Pedro, capítulo 26, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Ele se lembrou do que, gente? A palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Qual foi a oitava revelação, gente, que o apóstolo Pedro teve? A última, para a gente finalizar aqui a palavra: a revelação do arrependimento. A revelação de que quando ele era um ser humano frágil, pecador, ele não sabia que aquilo ia ser daquele jeito, ele cometeu um grande pecado, sabe, ele ficou muito machucado, mas ele teve aquela revelação: ó, você é ser humano, se arrepende, Deus não quer ver você nessa vida, sabe? É uma coisa que às vezes a pessoa, ela está praticando o pecado, e às vezes a pessoa está achando normal. Às vezes a pessoa acha que não precisa de arrependimento. Às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, então pronto, eu estou sem pecados. Sendo que a Bíblia fala que só de eu não orar, só de eu sabe, só de eu pensar que eu sou bom, eu já estou errando. Só no meu pensamento eu já estou pecando contra Deus. Nós erramos todos os dias, às vezes na família, às vezes no trabalho, e a Bíblia ensina que nós precisamos
toda oração pediu perdão, como Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados. Jesus já disse isso para Jesus trazer a revelação. Você precisa se arrepender todo dia. Existe o arrependimento da conversão, que é o principal arrependimento, mas existe o arrependimento diário, que você todo dia tem que se arrepender. A Bíblia fala que Judas, ele não conseguiu ter essa revelação. O Judas, quando ele traiu Jesus, existia salvação para Judas, mas a Bíblia fala que ele não se arrependeu. Ele foi lá, ele ficou com o remorso, falou mais alto no caso, né? O remorso, ele deixou o remorso, em vez dele ir chorar, pedir perdão, o remorso falou mais alto e ele acabou tirando a sua própria vida. O Pedro poderia ter ido pelo mesmo barco, mas sobre a vida do Pedro houve algo diferente, chamado uma revelação. A revelação, ela vai fazer a sua história, ela ser diferente da história dos outros. Na vida de todo mundo aconteceu de um jeito, mas quando chega a sua vez, se você tiver a revelação sobre aquilo, você vai ter um entendimento. Você vai ter um entendimento não segundo o mundo. Fulano está aqui à beira da morte. Tudo bem, está à beira da morte segundo os homens, mas segundo a revelação dos céus, eu sei que o meu Deus pode fazer um milagre aqui agora. A sua família infelizmente não tem jeito. Não tem jeito para o mundo aqui, mas segundo a revelação do meu Deus, Deus está cuidando, a última palavra vem de Deus, e eu vou ver a minha família no altar servindo a quem, igreja? A sua vida financeira, a minha vida financeira, segundo a revelação do meu Deus, Deus tem promessa, eu vou em busca da minha vitória. A revelação de Deus, ela faz com que a sua vida seja diferente. Mas eu repito, gente, nós comecemos junto falando uma frase. Vamos falar de novo? Vocês lembram qual foi a frase que a gente falou junto? Vamos lá, fala todo mundo com o pastor. Se não tem oração... Rapaz, vocês não tomam café não? Também não. Também não tomei café não. Vamos lá, gente, vai. Se não tem oração, não tem revelação.